Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu quero tratar com vocês acerca do teologia. É só para pastor? Mas antes, na descrição do vídeo você vai encontrar um bacharel em teologia por menos de R$ 200. E caso você queira estudar grego também, eu fico agradecido, beleza? Então vamos dar seguimento ao vídeo, tá? Também torne-se membro no canal. Então você tem um bacharel aí por menos de R$ 200. Uma das coisas que me deixa particularmente muito irritado, sabe? É, muito irritado são aquelas pessoas que acham que teologia só serve para pastor. Então qualquer pessoa que chegue com um bacharel em teologia ou mestrado em teologia, a pessoa acha que ela é pastor. Não, o cara é pastor, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é pastor e não sei o que, papapá. E isso me deixa muito irritado, porque não é todo mundo que estuda teologia que vai ser pastor. Eu sou formado em teologia, eu dou aula de teologia, mexo com grego, exegese, hermenêutica, né, crítica textual e não sou pastor. E não tenho a mínima pretensão de me tornar pastor. Só que, muitas vezes dentro do grupo, dos alunos e tal, os caras me chamam de pastor. Tem gente que vem me chamando de pastor e tal, e eu não sou. Pastor é quem cuida de igreja. Quem trabalha com o texto bíblico é teólogo. Quem trabalha com texto bíblico é teólogo, e teólogo não é pastor. Tem alguns pastores, boa parte dos pastores são formados em teologia? Sim, sim, mas isso quer dizer que eles são teólogos? Não, isso, a maior prova disso, eu tenho quando um pastor pisou na minha casa e eu apresentei para ele o livro Origem e Transmissão do Novo Testamento. Ele falou: quem que é esse? O cara tinha saído do seminário há 15 anos, estudou com o Wilson Paroski, e depois disso, meu amigo, o cara nem sabia quem que era o Wilson Paroski, pô. Então nem todo pastor é teólogo. E nem todo teólogo é pastor. Simples assim. Mas uma das coisas que a gente tem que fazer é retirar das mãos essa ideia das mãos dos pastores. Certa vez numa escola sabatina, eu falo de escola sabatina porque eu sou adventista do sétimo dia, e numa escola sabatina eu estava sentado e eu sempre tenho minha pegada de ajudar a falar o contexto histórico e tal, sem atrapalhar o professor, sem atrapalhar o andamento do grupo. A gente tem que ter esse respeito. Nós que conhecemos um pouquinho mais, nós que estudamos teologia, nós temos que ter o respeito também de lidar e nivelar o nosso conhecimento com relação ao nosso grupo. Então não é porque você estuda grego, hebraico, latim, você conhece inglês, alemão, que você tem 200, 300, 1000 livros na sua biblioteca, que você vai chegar e você vai afrontar o professor da escola sabatina, ou que você vai desrespeitar o seu professor, ou desrespeitar as pessoas em volta porque você sabe mais. Não é assim que funciona. Mas tudo bem, eu sempre fui nessa pegada de reforçar aquilo que o professor dizia. O professor dizia uma coisa, eu dizia algo que complementava. Eu acho que o nosso conhecimento ele serve para complementar, não é para afrontar. E beleza. Só que chegou um pastor velho lá, chegou um pastor mais vivido, um pastor mais experiente. E ele não sabia do andamento da minha pegada, né? Não sabia do andamento da minha pegada dentro da sala de aula, da dinâmica que rolava, porque eu já estava naquela sala há 5 anos. Eu conhecia cada velhinho que estava lá, né? Eu conhecia o professor. Só que o pastor chegou, esse pastor aposentado, chegou pagando de bichão. Por quê? Porque eu sou pastor. E aí ele falava alguma coisa e eu complementava. E ele começou a dar estocada em mim, querer tirar eu. Sério, isso aconteceu comigo. O cara começou a querer tirar eu. Vim cutucar, porque estuda demais, e não sei o que, e pá. Sabe? E depois quando acabou a lição da escola sabatina, aquela lição específica, o cara veio conversar comigo. E olha como foi a conversa. Foi muito interessante para você ver como que funciona a arrogância de algumas pessoas que são formadas, algumas pessoas que se dizem pastores. A arrogância. Veio ele com a esposa dele, juntou os dois assim, ó, praticamente me cercaram, tava eu com a minha esposa. Olha, porque nós temos 30 anos de ministério e nós encontramos muitos jovens igual você. Muitos jovens igual você. E porque não sei o que, e porque não sei o que, encontramos muitos jovens igual você e não sei, e que gostam de estudar, que gostam de falar e não sei o que, e pá. Eu olhei e falei:
Porra, mano, eu não fiz nada pra merecer ouvir sermão de pastor aposentado, cara. Eu não fiz nada, mano. Eu não cometi nenhum pecado, mano. Eu não adulterei. Eu não matei. Eu não comi carne de porco. Né? Eu não fiz nada disso pra merecer pra merecer um ovo desse. Mas tava lá, eu tava ouvindo. E o interessante é que vi os dois. Porque um queria falar em cima do outro e não queria dar tempo de resposta, que é uma estratégia utilizada por alguns pastores, né? Vai ele com a esposa e vai os dois batendo em cima de você. E aí eu falei, ó, meu irmão, primeiro ponto, um fala de cada vez. Primeiro eu respondo você, depois eu respondo você. E você fala e eu te respondo, você fala e eu te respondo. Então vamos começar por aí. Já falei o seguinte, não, porque não sei o que, encontramos muitos jovens. Você faz alguma faculdade? Sim, eu estou cursando História. Então, você está cursando História, nossa, porque não sei o que, pá. Minha senhora, deixa eu falar uma coisinha para a senhora. Eu vou falar uma coisinha para a senhora bem básica. História é minha segunda faculdade. E qual é a sua primeira? E aí mora o negócio. Falei para ela assim, minha primeira faculdade foi Teologia. Aí ela... Teologia? Então você estudou no NASP? Não, irmão, não estudei no NASP. Então, e meu marido ele tem mestrado e não sei o que. Aí minha esposa já pegou ela na garganta. Aí minha esposa já voou. Minha esposa que ela tava muito calma na hora. Minha esposa normalmente era um pouquinho mais irritadiça. Minha esposa pegou ela no colo, assim, ó, pegou a esposa do pastor. Falou o seguinte, olha, vou falar uma coisa pra senhora. Meu marido, na época eu trabalhava, né, tinha outra profissão. Meu marido, ele acorda às 5 horas da manhã, irmã, pra estudar a Bíblia. E o que ele estuda? Então, meu marido estuda grego. Então, meu marido tem mestrado e que não sei o que. Eu falo, é bom pra ele, sinceramente. Aí eu fui conversar com ele. Aí, não, porque não sei o que. Aí, e aí a conversa rolou e seguiu-se em frente. O que que acontece? O que que eu quero contar? O que que eu tô dizendo isso pra vocês? Muitas vezes, o líder local, por ele ser pastor, e eu não tô dizendo pra você ser contra pastores. Eu só tô dizendo pra você não baixar sua cabeça. Né? Eu só tô falando isso, pra você não baixar sua cabeça. E o que que acontece? Muitas vezes o líder que é pastor, ele acha que por ele ser o líder, ele tem que... Eu entendo que o líder da igreja tem que saber mais, ele tem que ser um cara aplicado às escrituras, tem que ser alguém esforçado. Só que eu sinto, e eu senti que assim, ó... Você não tem que estar falando isso aí. Porque quem tem que entender de Bíblia aqui sou eu. Só que quando ele percebeu que eu era formado em teologia e estou cursando história, e curiosamente, cara, ele ficou mencionando uma coisa que me irritou muito, que durante a escola, durante a nossa escola bíblica, durante o momento de escola sabatina, ele ficou e falou, não, porque tal teólogo, porque tal teólogo, porque tal teólogo. Porque tal teólogo tal, porque o cara sabe muito e tal. Mal sabe a figura, cara, que eu tenho contato desse cara, mano. Mal sabia ele. Então, tipo assim, o cara veio querer usar a autoridade dele pra pisar no membro comum da igreja. Pisar no membro comum, sabe? E isso me irrita. Eu tenho muitos amigos pastores, velho, que são aqui amigo do peito, velho. Cara que sabe o que eu passo. Cara que sabe o que eu passo, sabe as perrengues que eu passo. Então eu não sou contra pastor, não. Não queiram pegar esse vídeo aqui e dizer que eu tô incitando ódio contra a liderança da igreja, não. Que isso aí vai ser pura verdade, tá? Eu tenho parceiros, pastores, eu sei o que eles passam, eu sei o que eles comem, o pão que o diabo amassou, lidando com membro também, eu sei. Eu acompanho a galera, velho. Eu tô por dentro. Né? Mas o que que acontece? Volta e meia eu encontro, volta e meia eu acabo trombando com algum pastor que quer pisar no membro comum, que quer exigir um respeito que a gente tem que dar, mas quer exigir um respeito que eles não merecem.
Porque respeito é para quem tem. O pastor, ele tem que ser respeitado porque ele é pastor? Sim. Porra, mano. É isso aí, ó. Já era. O pastor tem que ser respeitado porque ele é um líder espiritual? Sim. Mas não é porque ele é o líder espiritual que ele tem que chegar e se achar melhor do que você. Então, o que eu digo? A gente tem que pegar e estudar teologia, não para afrontar pastores, mas para ajudá-los no seu ministério. Para ajudá-los no seu ministério. Porque nem sempre o pastor ele vai ter tempo para pesquisar alguns assuntos. E aí entra os teólogos. Teólogos, pessoas que não têm um compromisso fechado com a visão missiológica. Deixa eu voltar aqui, deixa eu explicar direito o que eu estou querendo dizer aqui, que a conversa vai longe. O pastor ele tem a preocupação de cuidar do problema de casamento, tem que lidar com o membro que está adulterando, o jovem que está dando trabalho. O pastor ele tem que ser o apoio espiritual da igreja. E muitas vezes isso consome o tempo dele. Negar isso, cara, é tampar o sol com a peneira, ok? Só que, o que acontece? A partir do momento em que o pastor ele lida com isso, ele acaba se desvinculando do lado teológico. Isso é uma coisa que é real. Então o que acontece? Dentro das igrejas eu acredito que tenha que ter pessoas que tenham, igreja local, tá? Na igreja local tem que ter pessoas capacitadas teologicamente, além do pastor, mas que sirvam de suporte para ele. Porque às vezes o pastor fala besteira, eu falo besteira, você fala besteira, todo mundo fala besteira. Mas o que acontece? Muitas vezes a membresia comum deixa tudo nas mãos do pastor, deixa a pegada pastoral com o pastor, que é função dele, e deixa também para resolver as questões teológicas na mão do pastor. E aí o que acontece? A igreja se torna refém desse pastor e coloca ele num pedestal que ele não deve estar. Deixa eu falar uma coisinha para você que é leigo, tá? Agora o problema não é o pastor, é o leigo. O leigo, o membro comum da igreja, leigo no modo de dizer assim, eu quero trabalhar o membro comum. Você, membro comum, tem que buscar conhecer as escrituras e interpretar por si mesmas. Porque este é o princípio de ser protestante. Qual que é uma das coisas que diferenciam a mentalidade do protestante para o católico? O católico, ele pode ler as escrituras, ele pode pegar e ler as escrituras por si mesmo, mas ele sempre vai depender da interpretação da igreja. Então, um católico ele pode ler a Bíblia, ele pode ter o posicionamento teológico dele, mas ele sempre vai estar submisso ao que a igreja diz. Esse é o sistema de andamento católico. Não tô condenando os católicos, não estou dizendo que eles estejam errados. Estou dizendo que a experiência que eu tenho, o convívio que eu tenho, a abordagem que eu entendo, o que eu conheço, o pouco que eu conheço de igreja católica é nesses moldes. Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, alguém comenta aí, tamo junto. Já o protestante, não. O protestante, você tem a Bíblia na sua mão, que é para que você mesmo interprete. E essa é uma das coisas que fazem com que surjam várias igrejas. Aí você tem os luteranos, calvinistas, batistas, adventistas, testemunhas de Jeová, pentecostais, neopentecostais, historicistas, futuristas, preteristas, dispensacionalistas e por aí vai. Então, essa teia, essa variedade de seitas dentro do protestantismo, elas são importantes e elas advêm desse princípio de interpretação sua das escrituras. Acho ruim isso? Não, eu não acho. Porque isso permite liberdade de raciocínio. Só que você, como membro comum de uma igreja, você tem que ter maturidade de interpretação bíblica. Agora, se você não tem essa maturidade para interpretação bíblica, como é que você vai conversar e dialogar com o seu pastor? O que o seu pastor falar, está falado. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo com que a igreja tenha dois pilares, muito parecido com a igreja católica. Quais pilares é esse? A Bíblia como regra de fé, você tem a Bíblia como regra de fé, mas você acaba colocando o magistério como regra de fé também. Você coloca o centro do conhecimento, o centro do culto protestante, do seu culto pessoal,
na figura do pastor. E ele acaba se tornando mais um padre. Quando não, o pastor ele tem que ser aquele cara que senta do teu lado, mano, e dialoga. Quantas vezes você já pegou o teu pastor, levou ele para almoçar na tua casa e não ficou falando de problema de igreja? Só sentou com ele e falou, vamos falar de Bíblia, explica para mim isso aí, pastor, ó, eu interpreto desse jeito. Faz um papo desse um dia com o teu pastor, cara, ele vai amar. Ele vai amar. Por quê? Primeiro vai ter comida e segundo vai ter Bíblia. Ele vai amar. Mas não de sentir assim, de você extrair do teu pastor, sabe, sugar. Não, sentar e conversar como você faz com teu amigo quando você vai falar de futebol. Quando você vai falar com alguém que chega, um velho amigo mesmo, assim, aquele cara de escola que você tem, que te ajuda, que tá nos teus perrengues. Pastor é pra isso. Pastor não é para ser idolatrado, não é para ser temido, não é para ser desrespeitado. Pastor é para ser teu companheiro. É para ele saber das tuas feridas. É para saber das tuas pendengas. Não é só para que você chegue lá e peça oração. Não é só para você ligar para pastor e chamar para resolver teus problemas. Pastor é para ser teu companheiro, mano. Teu parceiro. Só que como é que você vai dialogar? Você, membro comum, vai dialogar com teu pastor? Se você não lê a Bíblia, se você não sabe interpretar corretamente a Bíblia, se você não conhece os métodos de interpretação. E aí entra o curso de teologia. E aí entra o curso de teologia. Que tá na descrição por 200 pila, rapaz. Por 200 pila tem um bacharel em teologia, no qual você vai aprender os princípios de interpretação, no qual você vai aprender o básico sobre as línguas bíblicas, no qual você vai aprender a trabalhar a teologia neotestamentária, a teologia veterotestamentária, sobre a construção e organização da sua igreja. Tem muito leigo que critica a liderança local da sua igreja, mas ele nem sabe como se estrutura. Tem muita gente que se diz pentecostalzão, se diz adventista, se diz isso ou aquilo, mas o cara nunca estudou como é que surgiram as bases da igreja dele. E tudo isso você aprende estudando os livros da denominação em si, isso aí é muito importante, mas estudando a história de maneira geral. O cara se diz protestante, se diz evangélico, mas ele nem sabe por que surgiu esse... Qual que é a diferença entre o protestante e o católico? Ele acaba sendo apenas mais um católico dentro do protestantismo, sem saber. Entende? Então, eu entendo que se você fala eu sou protestante, eu sou católico, você tem que entender o porquê. Você tem que entender o porquê. Você tem que entender o porquê. E uma das coisas é estudando. E eu convido vocês a estudarem teologia. Não é para você ter pretensão de se tornar pastor. Quem sabe você se torne pastor por causa de estudar teologia. Opa, eu quero lidar com pessoas. Quem sabe? Bom, quem sabe nascem uns 2 ou 3 pastores depois desse vídeo. Quem sabe 2 ou 3 pastores, depois de assistir esse vídeo, fiquem mais humildes ao lidar com membros comuns. Sabe? Essa é a minha intenção. Eu conheço, cara, uma porrada de pastor e penso num povão, gente fina, velho. Gente humilde. E não é de agora não, não é de agora não. É os caras que estão comigo desde o começo. É os caras que estão comigo, me ajudando, cara. No momento em que eu tava sem trampo, os caras depositaram dinheiro na minha conta, cara. Entendeu? Eu tava, ó, Adolfo, não posso ajudar com muito porque o Brasil tava em crise e tal. O Brasil tá em crise ainda. Me ajudando. Entendeu? Então, são uma galera que, porra, mano, eu posso falar, são os irmãos do peito. Salve, salve, regregores. Entendeu? Gente que trabalha sério. Só que, pela caminhada, velho, eu já encontrei muito, mas com muito pastor folgado, cara. Com muito pastor folgado também. Com muita gente folgada aí. E pra isso, cara, pra lidar com esse tipo de gente, você tem que ter conhecimento. Porque se, imagina se eu sou apenas um membro comum, eu sou um membro comum, mas imagina se eu fosse um cara que gostava de estudar, mas não fosse formado, não tivesse formação. Rapaz, eu seria moído por aquele pastor do início da história, eu seria moído. Eu seria moído. Pro azar dele era comigo o que ele estava falando. Me desculpe a arrogância, a prepotência, mas para o azar dele era comigo. Para o azar dele. A minha esposa, ela falou, olha, eu não fico horas e horas solitária pra você chegar e falar isso do meu marido. Eu não deixo meu marido estudando horas e horas aqui pra você vir falar e tratar ele dessa forma.
sabe? Então, eu não sinto prazer nenhum em gravar um vídeo como esse. Com todo carinho e respeito, eu não sinto prazer nenhum. Só que você que é leigo, eu te convido a estudar as Sagradas Escrituras com seriedade. Eu te convido, se você puder, faça um bacharel em teologia. Tá na descrição. Eu te convido a você conhecer as línguas originais. Porque quando você encontrar com um pastor que seja arrogante, com um pastor folgado, você pegar e bater tão bonito nele, mas tão bonito, para ele pensar duas vezes antes de querer achar que você não sabe de nada. Sabe? Rapaz, fala pra você, cara, já aconteceu. Se eu começar a contar os causos aqui, velho, não paro. Certa vez eu tava, cheguei no culto, pai, eu sempre chego do meu jeitão, aqui vocês já conhecem. E beleza, o pastor fez a pregação, cara, fez a pregação. Foi muito da hora esse dia, cara. Já foi um pastor muito humilde, muito gente boa também, cara. E olha que louco, cara. E olha que louco. Ele falou um negócio lá, né, que ex nihilo vinha do hebraico. Claro, chegou no fim do culto, apertei a mão dele e falei assim, pastor, é o seguinte, vou falar pro senhor. Ex nihilo não é hebraico. Não, ex nihilo é hebraico sim, é hebraico sim. Falei, não. Hebraico é Bereshit, Bara, Elohim, Vet, Hashamayim, Vaaret. Isso é hebraico. Ex nihilo, até onde eu sei, é latim. É latim. Porque nem grego é. Não, irmão, vou conferir. Claro, 3 semanas depois, ele falou, irmão, eu não sei de onde que eu tirei que ex nihilo era hebraico. Falei, velho, fica tranquilo, isso aí você não é a primeira pessoa que me fala isso. Mas, é isso aí. Então, teve a humildade de reconhecer. Porque senão, você, membro comum, ouve o pastor cometer uma falha, uma pequena falha de raciocínio, de argumentação, e você... Então, por isso que você tem que estudar. Ah, você tem que estudar então para corrigir seu pastor? Não, você tem que estudar para ser o apoio do seu pastor. Você tem que estudar para ser o braço direito do seu pastor. Você tem que estudar para fortalecer ele onde ele é fraco. Para fortalecer onde é fraco. Porque, cara, imagine, todo problema heresiológico que der dentro da sua igreja, problemas internos, você tem que chamar o pastor. Pô, mano. Pô, principalmente dentro da igreja adventista. Da minha igreja, a minha igreja, um pastor cuida de 5, 6 igrejas em localizações boas. E em localizações ruins é 18 igrejas, 20 igrejas. Então, é muito importante que o membro comum tenha conhecimento. É claro que essa estrutura da igreja qual eu frequento. Eu estou comentando com vocês aqui um probleminha da igreja qual eu frequento. Mas tem igrejas que cada igreja tem o seu pastor. E muitas vezes esse pastor, ele cuida de 600, 300, 400 membros. Imagina, todo problema que der, chama o pastor. Chame o pastor, porra, cara. 3 horas da manhã, o casal tá brigando, 3 horas da manhã. Os caras, em vez de brigar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, não, os caras vão me brigar 2 horas da manhã. Ah, chama o pastor pra resolver. Ah, Deus, né, gente? Tá certo que você devolve o dízimo, que é pro cara fazer isso mesmo. Quem é pastor está passível disso. Mas pelo amor de Deus, vamos escolher outro horário pra brigar, né? Vamos escolher outro horário pra brigar, né? Vamos escolher um horário mais cedo, um horário mais tarde, mas na madrugada, cara. Pastor é pra ser chamado quando a situação tiver de endemoniado, cara. Acho que nem ir pra isso também, cara. Nem pra isso também. Né? Tem que ser um membro comum também ali, expulsar em nome de Jesus. O pastor não tem autoridade nenhuma sobre isso, não. A autoridade vem de Jesus e todos os crentes têm autoridade para expulsar demônio. Caso ocorra, eu não creio que seja uma coisa tão comum assim, né? Apesar que você tem uns crentes aí que são meio demoniados e eles não ficam estribuchando no chão, não, cara. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, vocês compreenderam aquilo que eu queria falar. Eu acho que nós temos que estudar por nós mesmos, porque nós temos que estar em busca da verdade. E uma das maneiras da gente buscar a verdade é a gente sistematizar esses estudos. E como é que fazemos isso? Fazendo bacharel em teologia, fazendo um curso teológico, seja aprovado pelo MEC ou não, seja estudando grego por vontade própria. Eu dou aula de grego, meu WhatsApp está na descrição. E é isso. Então eu convido vocês a estudarem a Bíblia, a conhecerem mais da história, a conhecerem dos movimentos religiosos, a conhecer um pouco mais sobre teologia neotestamentária, teologia veterotestamentária. Eu convido você a estar comigo estudando.
Finalizo esse vídeo com... Está na descrição um bacharel que custa menos de R$200. Enquanto eu gravo esse vídeo. Não sei como será no futuro. E só posso dizer o seguinte: Deus abençoe você. Tamo junto no campo de batalha. E é isso aí.